Prova, tudo bem, gente? Falar rapidinho com vocês, porque tá muita gente me escrevendo, não tô dando conta de dar o feedback, tá bom? Então eu tava super cansada, segunda-feira de verdade, eu descansei mesmo, porque eu tava exausta, e eu queria dar um feedback pra vocês da prova. Bom, primeira coisa, muita gente me perguntando o que fazer depois da prova, então eu vou falar uma coisa geral e depois eu vou falar coisas específicas até pra ver como é que foi com vocês, quem foi que acompanhou os bate-papos, se ajudou vocês ou não. Bom, primeira coisa que eu quero falar é que pra quem fez a segunda fase, né? Bom, quem fez a segunda fase agora, eu queria muito que essa semana você descansasse pra valer. Porque eu sei que vocês, depois da prova, já estão sendo laçados pelos cursinhos, né? Laçamento total. Vocês saíram da prova, a galera já tava laçando vocês, dando desconto e coisa arada total para vocês já engatarem um cursinho novo, né? Ou porque você foi muito bem, ou porque você já tá na repescagem. Gente, a gente precisa... Olha como eu tô cansada, eu ainda tô cansada, tá? A gente precisa de um tempo para descansar. Se você não descansa, o seu rendimento não sobe. Isso é estatístico. Quem vai para repescagem, quem eventualmente vai para repescagem de todo jeito, estatisticamente tem menos chance de passar, porque você já tá cansado, tá? Você já tá cansado, você vai ver a aula meio que quase parecida, não tem muita diferença, e aí o teu cérebro, ele fica que nem uma criança mimada. Ele vira e fala, putz, já vi tudo isso de novo, não tô afim, ou ele acha que ele sabe tudo. A gente fica meio com falta de humildade. Eu tô falando com a maior humildade, tá, gente? Porque é assim que a gente se comporta desse jeito. A gente fica igual a criança mimada mesmo. Então a gente começa a ver de novo a mesma coisa e fala que a gente já sabe tudo e a gente começa a não render. Então eu queria muito que você descansasse. 1, 2 semanas ia ser ideal, 2 semanas. Vai tirar suas férias, tá? Independente se você passou ou não. Veja, eu tô até com o meu calendário aqui de sempre, né? Meu calendáriozinho que eu uso, aqueles calendários lá de posto de gasolina mesmo. Então a gente tem até dia 12 pra esperar o resultado. O que eu tenho pra falar que um monte de aluno que eu tenho mais afinidade, né? Que tá mais juntinho de mim, me ligaram, gente chorando e coisa arada. Gente, para de sofrer por antecipação. Você tava nervoso fazendo a prova, você nem sabe o que você fez, sabe? Tem gente que falou assim pra mim, ai professor, eu errei uma tese, será que eu zerei? Não, você não zerou. A prova da OAB é toda divididinha, tá? Ela vai ter um espelho. Agora eles deram um gabarito bem geral, bem geral. Esse gabarito geral, ele vai ser agora todo dividido e vai ser atribuído nota. Quando um professor aparece aí na internet e fala que vale tanto e vale tanto, ele tá falando groselha, porque ele não sabe quanto vai valer. Ele acha que vai valer alguma coisa, só que quem vai falar o quanto vai valer vai ser a FGV. Então a gente não pode deduzir nada antes da FGV falar o quanto que vai valer aquilo ali, tá bom, gente? Então você precisa respirar. A tragédia total é quando você erra a peça. Errou a peça, aí é uma tragédia total mesmo. Tem que pensar, tem que ficar tranquilo. O que eu falei até para alguns alunos hoje que erraram a peça? Bom, vários alunos falaram assim para mim, professora, eu acertei a tese, o miolo, mas errei a peça. Então a gente precisa começar a olhar o lado positivo das coisas. Se você acertou a tese, entendeu a tese e errou a peça, vamos olhar o lado positivo. Pô, você raciocinou, você quase acertou. Errou a peça, paciência, né? Tava nervoso. Então vamos começar a trabalhar qual foi o teu problema, qual foi o teu erro. E aí agora a gente vai conseguir saber qual foi o problema. Foi nervosismo? Então vamos agora romper esse problema. Tudo bem? Então a gente tem que fazer do limão a limonada, gente. Por quê? Porque a gente ainda tem a repescagem e é a nova oportunidade pra gente ter mais uma chance. Bom, isso é segunda fase, então para de ficar desesperado e cair nessas pegadinhas do malandro de ter que engatar estudo e desesperado comprar cursinho. Você não precisa disso, você precisa descansar. Quem fez segunda fase tem que descansar. Ah, mas o cursinho diz que é até quarta-feira, é sempre a mesma história, né? Ah, eles só vão me esperar até não sei qual dia para eu fazer o curso da repescagem.
Gente, tudo que é online dá para começar a hora que você quiser, tá bom, gente? Tem muito tempo para a próxima prova. As datas da OAB nem saíram. Saiba que tem uma agenda que tá saindo com a mesma letra da OAB, feito igualzinho, como se fosse os mesmos moldes da OAB. Isso é uma mentira, tá? Fizeram de safadeza, sei lá quem foi que fez. Se você entrar no site da OAB FGV, vai ter lá um pedacinho que fala OAB, você vai ver que a OAB não soltou nenhuma prova de 2016. Nós não sabemos nem quando vai ser a próxima prova de primeira fase, muito menos a de segunda fase. Então, não se engane, tá? Não se engane. Tanto que muitos alunos estão me procurando para falar sobre como estudar para a primeira fase, alguns querem minha ajuda, e eu venho enrolando, porque não saiu data, e eu acho uma judiação ficar enrolando o aluno, porque não é a minha ideia. Mas os cursinhos estão falando, né? E ficam dando data que não existe. Bom, tem uma estatística, parece que é próximo do dia 20? Parece que sim, mas pode ser que não seja dia 20. Eu tava falando ontem com o pessoal que veio aqui. Pode ser que seja no dia 27, eu tô até apostando já pro dia 27, porque dia 20 eu acho difícil, tá? Ó, eu acertei a peça e a maioria dos fundamentos, não fiz cursinhos fora, só fiz o CEPA da FMU, ó que legal. O que eu tenho pra falar agora, direcionando a segunda fase pra quem fez civil e acompanhou meus bate-papos? Putz, eu tô super feliz. Muito legal, porque sabe que eu só atendi um aluno aqui no treinador, pessoalmente, porque era uma pessoa que tá junto comigo há um tempo, muito querida, e eu tinha um compromisso com essa pessoa, porque eu fiz um rompimento muito forte com várias coisas, enfim, coisas minhas pessoais. E fiz o bate-papo geral aberto para todo mundo. Essa pessoa, esse querido aluno, falou do embargo de terceiro, ele falou várias vezes para mim, e no último hangout eu ia falar para todo mundo, mas eu achei que não ia cair embargo de terceiro, não apostei mesmo. E assim como nenhum outro professor também falou embargo de terceiro. Como é uma peça muito fácil, inclusive ela caiu na minha OAB, eu tinha certeza que se caísse, vocês não iam bobear. Eu fiquei feliz pelos nossos bate-papos, porque pela varredura que eu fiz, que eu tô com as provas da OAB aqui, e eu vou fazer o passo a passo, não hoje, mas depois com vocês, a maioria das teses, a não ser aquele aluvião e avulsão que caiu, mas que tava na cara que tinha a ver com aluvião e avulsão, que era desprendimento de terra, eu tenho certeza que vocês iriam pro Vademecum certinho. Nós apostamos nas coisas certas. Nós falamos de fiador, nós falamos de regime de casamento, putz, nós falamos de da maioria das coisas, das teses, nós falamos testamento, nós fomos em cima e vimos exercícios muito parecidos nos bate-papos. Quem acompanhou, eu tenho certeza que chegou no miolo, chegou próximo e chegou no miolo. O embargo de terceiro, eu peguei a régua agora para ver se vocês chegavam. E pela régua vocês não chegavam. Mas se você lesse com calma o exercício, eles colocaram, foi o que eu fiz com bem cuidado aqui, e eu vou falar bem rapidinho, eles colocaram várias datas para vocês. Nós fizemos no nosso bate-papo um monte, falei para vocês fazerem várias linhas do tempo, né? Eles botaram, era uma linha do tempo comprida, e o pulo do gato era bem no finalzinho, que ele falava que era um bem fora do casamento, exclusivamente adquirido por Lara antes do casamento. Ela era a terceira fora, então só podia ser embargo de terceiro. Se você fosse em execução e chegasse em embargos à execução, você achava até coisas relacionadas a casamento, você chegava em regime de casamento e via que estava fora. Então você chegava em embargo de terceiro. Isso é tranquilo. Bom, para finalizar, o que eu quero te dizer? Segunda fase, quem fez, então, vai descansar e vai pensar na repescagem depois. Quem já fez cursinho de segunda fase e vai fazer repescagem, o que eu te recomendo? Precisa fazer cursinho de novo? Pô, se você já tem um material, gente, o que eu te recomendo? Cara, imprime as provas da OAB, se organiza e mete bronca, mas primeiro você vai descansar, você precisa saber quando vai ser essa prova. Agora, e quem vai fazer primeira fase? Quem tem amigos que vão fazer primeira fase? Aí eu quero falar agora do pessoal da primeira fase que tá me agoniando, tá falando muito e tal. Principalmente pros meus alunos da FMU, que é a maioria que tá aí falando comigo. Gente, vocês precisam de cursinho para a primeira fase? Vocês não precisam de cursinho para a primeira fase. Principalmente quem tá fazendo a faculdade direitinho, sabe?
com seriedade. Vocês precisam só de um material legal para estudar e fazer prova da OAB. É isso que vocês precisam. Se vocês organizarem um tempo de estudo, e a minha proposta é sempre de 2 blocos de 50 minutos por dia, vocês vão conseguir passar na OAB com tranquilidade. Vocês precisam fazer 50% da prova, 40 pontos. 50% da prova, estatisticamente, todo mundo consegue, tá? O que é legal fazer? Pega umas 4 provas, eu faço com o pessoal do treinador aqui. Eu pego 4 provas totalmente espalhadas, tem 18 agora para você escolher. Daquelas do começo, meio e fim, tá? Escolhe lá no site da FGV, faz a prova para você ver como você tá indo. Você vai ter uma ideia geral de como você tá indo nas matérias. Às vezes tem matéria que você gosta e você não tá indo tão bem. E aí você vai ter que dar um upgrade. Não gosto que você ignore matéria. Não gosto dessas estratégias, estuda 5, estuda menos, essas coisas aradas. Inclusive não gosto de gente que faz muita estatística também e não gosto de gente que não estuda e fica mandando os outros estudar. Também não gosto, tá? Então, você precisa estudar tudo. Porque às vezes aquela matéria que você nem gostava tanto vai ser a matéria 1, 2 pontos que precisa para passar, tá? Deixa para estudar as mais importantes e mais fáceis, como ética, por exemplo, no final, tá? Você vai dar aquele upgrade. E aí lá perto da prova, aí sim vale a pena investir numa revisão. Tem um monte de revisão de graça na internet, tem um monte de professor bom do Brasil inteiro, enfim, aí a gente vai indicando pra vocês. Eu vou indicando mesmo pra vocês. A gente vai pegando umas revisão de graça aí, tal. Primeira fase, você consegue, tá? Quem já fez cursinho, aí eu preciso falar, e não passou com cursinho, eu vou te falar por quê. O cursinho dá a ilusão que a gente tá vendo aula e tá cumprindo a tabela. Às vezes a aula para você não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. A aula te ajuda se você já tá com aquela matéria armazenada no seu cérebro. Mas se você não tá com a matéria armazenada, ela não adianta. A verdade é única. Você precisa estudar. Botar a bunda na cadeira e estudar. É isso. É assim, não tem segredo. Então, depende de você. Se você já fez um cursinho, por favor, e não passou, não vá na sedução de fazer o mesmo. Tem um monte de cursinho no mercado e você tem que mudar. Porque você vai conhecer professores diferentes que vão falar a mesma coisa. E aí você vendo outras pessoas falando a mesma coisa, você vai ter mais vontade de aprender. Porque o seu cérebro se cansa, ele é mimado e ele vendo a mesma pessoa falar a mesma coisa, por mais que você ame e adore, você fica de saco cheio e não quer mais ouvir. Tá bom, gente? Então, eu quero que você, que vai agora para a primeira fase, principalmente o pessoal do 9º semestre, 10º que ainda tá junto, quem tá no 9º, organiza. Já fez seu TCC agora nas férias ou já tá no final? Vai defender o TCC, faculdade é prioridade. 10º semestre também, faculdade é prioridade. Dá para dividir, trabalhar, estudar para a OAB e ainda passar na faculdade? Com certeza. Quem já acabou a faculdade, dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Com certeza. Quem tá parado e só tá estudando, se eu acho isso certo, se eu acho essas coisas que eu ouço na internet, só tem 2 meses pra prova, se o cara estudar de manhã, de tarde, de noite, ele consegue, isso é uma bobagem. Eu prefiro muito mais que você estude e trabalhe do que você só estude, porque a gente fica com uma moral mais alta, a gente se sente melhor quando a gente trabalha e estuda. E aí a gente estuda menos e passa com uma nota maior, vai por mim, tá? Você precisa equilibrar o seu emocional com o seu racional. Porque se você só estuda e só trabalha, seu cérebro começa a te boicotar. Aí você só sonha que está estudando e quando você estuda, você não se concentra. E aí, gente, é um tiro no pé. Precisa ir devagar, tá? Quero também, para finalizar, que você pense em que matéria você vai fazer para a próxima segunda fase. Quem vai fazer primeiro agora. Não escolha a matéria porque o teu amigo mandou você escolher porque é fácil ou porque alguém disse que aquela matéria é fácil. Eu quero que você escolha porque você gosta da matéria. Porque segunda fase é prática, tá? A única que eu fico ressabiada, mas parece que dessa vez melhorou, foi empresarial, que estava sendo bem pesado, mas parece que essa última prova, eles estão melhorando. Mas se você gosta muito de empresarial, vai firme em empresarial. Eu, por exemplo, nunca tive problema em responder prova de empresarial, Gisele. Mas costumam dizer que dá problema.
mas empresarial muito próximo de civil. Essa prova agora deu problema em tributário, por exemplo, né? É peça prática. Gosta da matéria, faz. Não importa qual matéria seja, tá? Até porque você vai usar esse teu estudo para tua vida prática. Tudo que eu aprendi na minha OAB foi para minha vida prática. E se você estudar sozinho, tem mais uma coisa. Ó, nós estamos em crise, não podemos gastar muito dinheiro, tá? São Paulo, se você mora num grande centro, é um caos para você ficar se movimentando. Veja uma biblioteca perto da sua casa ou o caminho perto de uma biblioteca. Quando você estuda na biblioteca, rende muito mais do que estudar em casa, se você pode. Às vezes você tem filho ou você tem família, então aproveita para começar a andar com as suas próprias pernas, tirar a muleta. A gente tem muita muleta, impõe muita muleta pra gente, nós não precisamos de muleta. Quem disse que a gente precisa de muleta? Você já fez 5 anos de faculdade, quem falou que você precisa de um monte de muleta? Quando você for concurseiro, porque eu sei que muitos de vocês vão ser concurseiro, você vai fazer 1 ano de cursinho, vai pegar material e você vai ver que para passar até no concurso vai depender de você. Você vai virar cabineiro depois. Cabineiro é o cara que fica na cabine estudando sozinho. É bunda na cadeira. Então, gente, vamos tirar as muletas e andar com as próprias pernas? Eu sei que você é capaz. Você você só precisa acreditar. Porque a aulinha, você tem aí no YouTube, você tem aí no Mega, você tem um monte de gente te mandando. O meu Facebook tá lotado de gente mandando um monte de coisa. Não desmerecendo. Vale a pena assistir aula, desde que você tenha organização, desde que você saiba o que está fazendo, desde que você saiba que a aula é um complemento e que você é a estrela principal que faz passar, que faz você evoluir e passar nas provas. Não é o professor que te passa. Quem te passa na prova é você. Enfia isso na sua cabeça. Para quem é da FMU, tava as inscrições abertas do POP. Aluno e ex-aluno, a gente quer que vocês passem na OAB, queremos muito, tá bom? Oriente estudos para concurso público, claro, sim, sempre, tá? Fala comigo, eu ajudo vocês pelo Face. Ó, estudar para concurso público, quem gostou de estudar para OAB, pegou o jeitão, estudar para concurso público é a mesma coisa que para OAB. É um estudo um pouco diferenciado. Para quem já tá pensando nisso, já vou falar de antemão. É legal que você já veja, entra naquele site PCI Concursos, tem outros, né? E veja os concursos que tem aberto. Eu acho muito legal, é a mesma coisa que a OAB. Pega umas provas, ó, vou pegar uma prova de juiz, de promotor, de procurador do município. Faça as provas. As provas, por trás delas, tem a vocação que você tem. Por exemplo, a prova de juiz e de promotor, elas são muito parecidas o edital. Só que tem gente que só passa para juiz, tem gente que só passa para promotor. Porque por trás tem uma vocação, tá? Então, gente, é legal para você otimizar tempo, tá? Porque quando você vai fazer um curso para concurso, você já reparou que você vai no cursinho e tá assim, ó, curso geral, anual geral. Anual geral, isso aqui é geral? Geral é tipo pegar uma metralhadora e ficar jogando para todo lado. Aí você tem a ilusão que você vai prestar qualquer concurso e vai passar. Aí você vai ficar 10 anos estudando, tá? E não é isso. E quem é concurseiro e convive com concurseiro, como eu convivi e fui, você vai ver que é verdade o que eu tô falando. Aí depois o cara passa, vira professor e fala que estudou 1 ano e passou. Que é uma puta mentira. Mas beleza, cada um na sua, né? Cada um sabe o que faz. Então, gente, direciona. Quer ser procurador do município? Estuda procurador do município. É apostila, prova, aula de procurador do município. Essa é a dica que eu dou. Você quer ser, sei lá, juiz? Meu, você vai estudar para juiz, é prova de juiz. Você vai achar um cursinho que sejam juízes que vão te dar aula. É a minha opinião. Você quer ser, sei lá, perito, você vai achar um lugar que sejam peritos os caras. Você quer ser promotor, você vai achar um lugar que só tenha promotor. Eu acho que quando fica um negócio muito geral, minha opinião, geral não dá certo, tá? Porque quando eu vejo aqui no treinador desempenhos em pouco tempo, 1 mês, 2 meses, quando a gente foca na coisa certa. A pessoa tem que, primeiro, eu quero que você saiba, você sabe o que você quer? O que você quer ser? Qual é o seu perfil? Você é um cara agressivo? Meninas, você gosta de agredir? Você é agressivo? Você gosta de brigar? É aquele advogado briguento? Ou você gosta de apaziguar? Quem gosta de brigar normalmente é MP. Quem gosta de apaziguar normalmente é juiz.
Quem gosta de defender os fracos e oprimidos é defensor público. Cada um tem um perfil, tá bom? Mas aí a gente vai conversando sobre isso mais pra frente. Gente, é só isso que eu queria dizer pra vocês, só pra parar de agoniar todo mundo, porque tá essa coqueluche de tipo, eu engato cursinho, não engato. Ó, dia 12 vai sair o resultado. O que vocês vão ter dia 12 pra quem nunca viu o OAB? Vocês vão ter não só a lista, mas vocês também vão ter a possibilidade de ver a prova de vocês. Com login e senha, vocês vão ter acesso à prova de vocês digitalizada. E também o espelho, onde eles vão pontuar a tua prova, tá bom? O que é legal fazer? É legal você dar uma olhada para ver se foi lida a sua prova. Vai ter dois tipos de examinador. Um examinador que vai ser chamado cara crachá, que eu chamo de cara crachá, que ele vai ver exatamente, ele vai seguir exatamente o espelho, tá? Então, por exemplo, se na linha do espelho, mais ou menos 10, tiver que tá escrito um artigo 2, por exemplo, e na sua peça não tiver o artigo 2, ele te zera. Ele não tem uma visão global da prova. Mas, se ele é um advogado, um cara formado um tempo, um cara experiente tipo professor, esse cara tem uma visão global. Normalmente, essas pessoas mais experientes, advogados, eles costumam dar mais pontuação para os alunos. Até quando o aluno não merece, tá? Eu vejo porque eu faço recurso, vocês sabem, quem me conhece. E eu às vezes olho assim, fico indignada. Falo, nossa, nem merecia, o cara ganhou muito ponto. E tem o cara crachá. Então assim, olhe já vocês são capazes de fazer o recurso. Se você estiver muito nervoso, dá para alguém ou dá para alguém de confiança. O que eu fico muito nervosa na época de recurso é ficar gente na internet, aluno principalmente recém-formado, cobrando caro de gente igual a ele. Eu não gosto, tá? Amo vocês, mas assim, às vezes tem umas coisas que acontecem depois do OAB que dá uma... Não sei o que acontece, que sobe na cabeça de um pessoal, fica meio doido depois que passa no OAB, parece que vira desembargador. E eu não gosto disso, porque existe uma verdade única, e eu vou falar pra vocês. Professor bom, eu ouvi isso há muitos anos atrás de um professor e eu não acreditei, mas é verdade. Professor bom é professor experiente, e a gente demora pra ganhar experiência, muito tempo. Quando eu ouvi, eu era inexperiente, eu fiquei braba. Mas hoje eu sei que, no mínimo 5 anos de experiência, a gente tem que ter. Antes de 5 anos, a gente não tem. E experiência só se ganha com tempo. Então, se a chance da sua vida, pegue alguém experiente. Como que você vai saber quem é experiente? Bota o cara no Google. Bota o nome dele no Google. Assim como você bota de todo mundo. Eu fico meio impressionada que vocês seguem gente que vocês não sabem nem sabem o que faz. Então, bota no Google, tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta aí, de vocês? Eu acho assim, ó, eu sei que vocês querem que eu faça a prova de civil com o VAD, eu vou fazer com calma, tá? Eu não consegui terminar tudo. Obrigada, ó, eu recebi muitas mensagens, eu sei que os bate-papos ficaram longos, alguns de vocês acompanharam, outros não, mas a ideia foi ajudar mesmo, tá? Eu não fiz nada presencial, isso foi geral. Me desculpem quem esperou, quem quis e eu acabei refugando, mas é porque eu precisava fazer realmente um corte, tá? Me desprender de algumas coisas e deixa um lugarzinho pro meu recurso. Se Deus quiser, vocês não vão precisar de recurso. Eu quero que... me perguntaram também, né? O que eu faço agora, Gi? Nessa época, não dá pra fazer nada? Primeiro conselho, se você não pode fazer nada, não sofra. Primeira coisa, né? Se você não pode fazer nada, não sofra. Não está na sua mão, você já fez a sua parte. Você não tem certeza de nada porque tá muito nervoso. Às vezes você se surpreende. É a mesma coisa que a primeira fase. Lembra que eu falava? Aquele cara que acha que passou, não passou, e aquele que achava que não passou, passou. É a mesma coisa. Outra coisa, eu acredito em oração, acredito em reza, acredito em pensamento positivo. Vocês sabem disso. Então, não sei o que você acredita, mas assim, acredite, ore, espere, de um bom examinador, que o teu examinador seja um cara legal, um cara coerente, sabe? Que ele enxergue as coisas. Agora só depende dele. A gente só precisa de um examinador coerente. Só isso. Se ele for coerente, maravilha. Se ele não for, recurso. Recurso dá certo? Dá certo sim. E vambora. Recurso, tá? Então a guerra não está perdida. Dia 12 tem muito tempo pela frente.
Descansa, gente, principalmente quem vai ainda ter faculdade, porque daqui a pouco a faculdade vai começar e vai ficar todo mundo morto ou acabado, tá bom? Gente, eu vou me despedindo por aqui, lembrando pra vocês, ó, planejamento é tudo. Nada de deixar a vida te levar. Agora o ano tá começando, né? Já começou para alguns, para outros agora vai começar o descanso e depois vai começar de novo. Planejamento é tudo, as datas da faculdade já estão aí. Teve gente que acabou a faculdade, tem que botar no papel quais são suas metas, quais são os seus sonhos, o que você quer. Para de ter medo de crescer. Se é para crescer, para pensar, pensa grande, tá? Para de fazer muro porque tem medo, porque você precisa voar. Você fez faculdade, você precisa voar, tá? E OAB de primeira fase, já falei, gente, tá sem data ainda. Já falamos de como estudar, depois dá uma olhada de novo no vídeo, tá bom? E, ó, OAB de primeira fase, material tem um monte aí. A última pergunta de OAB de primeira fase. Me perguntam muito se eu gosto daqueles livros que tem questões e comentários embaixo, tá bom? Tem uns livros, né, de questões e comentários embaixo. Eu não gosto, tá? Eu não gosto porque o nosso cérebro, a gente é muito safado. A gente compra aqueles livros e são os mais vendidos. E todo mundo tem lá na faculdade, né? Tem um vermelhinho que, nossa, é uma coqueluche. A gente bota o papel e vê a resposta e tal. Eu sou muito mais você imprimir a prova um dia nesses negócios de impressão de 15 centavos, todas as provas da OAB, e fazer na raça, sem o gabarito e depois conferir, do que fazer naqueles livros, tá? Não gosto daqueles livros. E depois procura naquele que é concursos, porque ele dá a justificativa certinha, de graça, maravilha, tá? Porque senão você se engana. É a minha opinião. É porque eu sou, assim, a favor do mais barato pra vocês do que onera menos pra vocês, tá? Gisele. Não gosto também de nada feito via internet, nada feito via computador, OAB de bolsa, aquelas coisas aradas. Por quê? Porque você vai fazer a prova em papel. Pra que você vai fazer as coisas na tela? Até porque em papel você analisa melhor, você consegue grifar e etc. 3 técnicas de estudo que me perguntam também. Gente, por que no bate-papo eu falei muito pra você reescrever o enunciado? Por quê? Grifar é muito pouco efetivo, tá? Mas faz parte também do estudo. O que é muito legal? Ler em voz alta, recitar e escrever. Para quem gosta e quer também ser concurseiro ou pensa em ser professor, porque tem muito aluno que agora a gente teve uma coqueluche de orgulho de ser da faculdade e tal, e falou que quer ser professor, eu falo isso para os meus concurseiros para treinar eles para fase oral. Quem gosta e quer ser professor já faz isso, porque eu fiz isso por muitos anos da minha vida. Agora não tem mais lá no meu quarto. Compra uma lousa, essas lousas brancas, lousa de escrever, e estuda com seu caderno escrevendo na lousa e falando em voz alta. Você vai ver como é efetivo. Ou grave a sua voz no seu celular e escute. Recitação, para mim, é uma das maiores e melhores formas de estudo, tá? E fazer prova. Prova é o melhor treino que existe, porque as provas se repetem, depois é uma grande estratégia. Com o tempo, gente, eu tenho aqui um super material que eu venho fazendo já faz um tempo, eu vou lançar logo, que é a estatística de prova do que mais cai. Eu já faço isso com vocês sempre nas nossas revisões. Vocês não perceberam ainda? Eu sempre faço. As coisas que eu aposto são estatisticamente o que mais cai, tá? E eu já venho fazendo isso há muito tempo. Tem coisas que tem que cair. Quem sabe isso? Quem estuda. Quem sabe isso é quem estuda, tá? Não é só ficar dando uma olhadinha na prova. O caboclo tem que estudar. Por isso que eu acho que eu tenho propriedade para falar com vocês, tá? Quem estuda sabe. É isso. Então, gente, vamos que vamos? Bom, é só uma prova, vão ter muitas provas para vocês ainda, vocês vão ser juiz promotor e escambau, vocês vão ser grandes advogados, vocês vão estar sempre no topo, eu tenho a absoluta certeza. Vocês contem comigo, tá bom? Combinado de descanso, então, até dia 12, aí eu vou esperar vocês me procurarem, tá bom? Pra gente ver o que aconteceu e pra gente comemorar, tá? Ó, um grande beijo. Última coisa, muita gente me procura perguntando de lei nova, muita gente me perguntando de CPC novo, o que vai acontecer, se vão perguntar muito se precisa fazer curso, se precisa ver palestra e o escambau. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não, tá? Fica easy, calma. Quem já foi concurseiro, quem já fez muita prova sabe que
quando a lei muda, ninguém pergunta a lei inteira, código de ética inclusive, ninguém pergunta a lei inteira nova de uma vez, gente, as coisas não são assim dessa forma. Eles vão perguntar, algumas partes é a mesma coisa, e eles vão perguntar as coisas novas, as mais bombásticas. Então não precisa sair desesperado, tá bom? Não precisa sair desesperado comprando todas as coisas que o povo tá vendendo pra vocês só pra arrancar dinheiro. Calma, compra um livro, lê a lei seca. Lendo a lei seca tá mais que o suficiente. Ninguém sabe qual vai ser a interpretação ainda, tá todo mundo estudando. Eles estão igual vocês, nós estamos igual vocês. Deixa a coisa fluir. Então assim, ó, CPC, lei seca, e código de ética, lei seca também. Ninguém tem interpretação ainda. Para de ficar desesperado, tá bom? Tudo, a questão lá do deficiente físico também, lei seca, tudo lei seca, tudo que é novo, lei seca. Eles vão perguntar o que era igual e as coisas mais estrambólicas de diferente. É sempre assim. Quem já foi concurseiro ou estudioso de muito tempo sabe que é assim. As discussões vão começar agora. Discussões em mestrado, doutorado, depois eles vão virar livro. Vai demorar muito tempo ainda. Então não cai em armadilha, tá? Gente, um grande beijo. Deixa eu ver como é que apaga esse negócio aqui. Me sigam, tá? Vamos ver se a gente faz mais. Um beijo. Ó, a partir de semana que vem, eu vou começar o treinamento de primeira fase aqui. Eu vou começar um treinamento com o pessoal aqui, do treinador, e vou fazer alguns hangouts abertos. Se você estiver comigo no treinador ou fora do treinador, eu vou te convidar para me ouvir. Nós vamos fazer uns motivacionais para quem estiver agora na primeira fase, tá? Falando de estudo, técnicas de estudo e aí essas coisas, tá? Provavelmente vai ser toda quarta-feira. Vai ficar gravado lá no YouTube. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.